O fazendeiro que perdeu sua esposa no parto de seu filho, e após essa perda tão dolorosa, ele nunca esperou se apaixonar outra vez. Antes de continuar, é importante avisar que essa é uma história fictícia, criada para entretenimento. E se você gosta de histórias de amor intensas, cheias de emoção e ambientadas no interior, já se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a trazer novas histórias como essa para você. Naquela fazenda extensa do interior de Minas Gerais, em meados dos anos 80, Augusto era conhecido por todos como um homem difícil. Dono de terras férteis, gado forte e uma produção que sustentava dezenas de famílias, ele impunha respeito sem precisar levantar a voz. Alto, forte, de traços marcantes e beleza que chamava a atenção até quando estava sério demais para perceber, Augusto carregava no rosto fechado uma história que poucos conheciam por inteiro. A esposa havia morrido no parto, anos antes, deixando nos braços dele um filho pequeno e um silêncio que nunca mais foi quebrado dentro da casa grande. Desde então, Augusto se fechou. Trabalhou mais do que nunca, endureceu o olhar, calou sentimentos e transformou a dor em rigidez. O menino crescia sob cuidados de empregados, entre corredores largos e janelas sempre abertas, mas com um pai que amava em silêncio, sem saber demonstrar. Naquele mesmo tempo, a realidade da fazenda mostrava outro problema. Muitas crianças dos funcionários não sabiam ler nem escrever. A escola mais próxima ficava longe e a educação era tratada como algo secundário para quem precisava sobreviver do trabalho duro da roça. Foi por insistência de um antigo amigo que Augusto aceitou trazer uma professora para ensinar os filhos dos empregados ali mesmo, em um espaço improvisado perto dos alojamentos. Ele não via aquilo como prioridade. Educação, para ele, não colocava comida na mesa nem mantinha a fazenda de pé. Quando Helena chegou, trazendo poucas malas e muitos livros, Augusto a recebeu com frieza. Ela era jovem, firme no olhar, simples no jeito, mas não submissa. O primeiro encontro entre os dois foi seco. Ele deixou claro que não queria distrações, que a ordem precisava ser mantida e que aquela escola não poderia atrapalhar a rotina da fazenda. Helena ouviu tudo com respeito, mas respondeu com a mesma firmeza, dizendo que aquelas crianças mereciam mais do que o destino que parecia já ter sido escolhido por elas. Aquilo irritou Augusto. Não estava acostumado a ser confrontado, ainda mais por alguém que acabara de chegar. Helena passou a morar na parte dos funcionários, dividindo o espaço simples, acordando cedo, enfrentando poeira, sol forte e desconfiança. Aos poucos, as crianças começaram a frequentar as aulas improvisadas, algumas segurando o lápis como se fosse algo estranho demais para suas mãos. Entre elas estava o filho de Augusto. O menino observava tudo em silêncio, curioso, atento, mas carregando uma timidez que vinha de dentro de casa. Helena percebeu isso logo. Passou a dedicar mais tempo a ele, lendo em voz baixa, incentivando, trazendo histórias simples, mas cheias de significado. Augusto não gostou quando soube. Achou invasão, achou exagero. Até o dia em que, ao passar perto do galpão em uma tarde chuvosa, ouviu algo que não escutava havia anos, versos sendo lidos em voz calma. Helena lia um poema antigo, daqueles simples, falando sobre tempo, espera e saudade. Augusto parou sem perceber. Aquela voz despertou lembranças que ele acreditava enterradas. Antes da esposa morrer, ele gostava de ler. Lia à noite em silêncio, dividindo páginas e pensamentos. A chuva batia no telhado do galpão. O cheiro de terra molhada tomava o ar. E Augusto ficou ali, escondido pela própria rigidez, ouvindo palavras que mexiam em um lugar que ele jurou nunca mais abrir. Helena ainda não sabia, mas naquele instante, sem olhares, sem toques e sem promessas, algo começava a se mover dentro daquele homem que todos julgavam incapaz de amar novamente.
A convivência diária começou a desenhar algo que nenhum dos dois planejava admitir. Ele observava aquela professora andando pela casa grande, com livros debaixo do braço, o cabelo preso de qualquer jeito e o olhar curioso, e sentia algo que não sentia desde que a esposa partira. À noite, depois do jantar silencioso, ela passou a ler para ele trechos de poemas antigos, livros que ele confessou amar quando era mais jovem, antes de a dor endurecer sua voz. Ela leu Drummond, leu Cecília, leu versos sobre tempo, ausência e amor tardio, e ele ouvia em silêncio, com os olhos baixos, como quem permite que uma ferida antiga respire de novo. Em certos momentos, ela lia apenas para provocá-lo. Perguntava o que ele achava, sorria quando ele discordava de um verso e ria quando ele dizia que poesia era coisa perigosa demais para quem já perdeu muito. Aos poucos, o fazendeiro começou a esperar aquelas leituras como quem espera chuva depois de longa seca. Ele passou a cuidar mais da casa, a mandar preparar sobremesas simples, a perguntar como havia sido o dia dela na escola da vila. Ela, por sua vez, começou a notar que por trás da postura dura havia um homem gentil, marcado por silêncios e culpas. Alguém que não sabia mais como amar, mas que ainda sentia tudo com intensidade. Em uma noite fria, enquanto ela lia um poema sobre amores que chegam tarde, a voz falhou e o silêncio entre eles falou mais do que qualquer verso, porque naquele instante ambos entenderam que algo estava nascendo ali e impossível de ignorar. O que começava como silêncio confortável passou a virar desconforto para ele, porque amar de novo parecia uma espécie de traição à memória da mulher que enterrara anos antes. O fazendeiro começou a se afastar, tornou-se mais seco, evitava as leituras noturnas e passou a chegar mais tarde da lida no campo, como se o trabalho pesado pudesse calar o que sentia. A professora percebeu a mudança, sentiu o peso do afastamento e, mesmo sem entender completamente, carregava uma tristeza discreta, daquelas que não fazem barulho, mas ocupam tudo. Numa tarde dos anos 80, com o rádio ligado tocando uma música romântica da época, ela o encontrou na varanda, lendo sozinho um livro antigo, o mesmo que a esposa dele costumava gostar. Sem pedir permissão, ela sentou ao lado e leu em voz baixa um poema sobre o amor que não substitui, mas soma, dizendo que alguns sentimentos não apagam o passado, apenas aprendem a conviver com ele. Ele fechou o livro com força, o olhar marejado, e pela primeira vez falou da dor, da culpa e do medo de ser feliz de novo, confessando que se permitir sorrir parecia desrespeitar quem já partiu. Ela respondeu com delicadeza, dizendo que ninguém morre de verdade quando é lembrado com amor, e que talvez a maior homenagem fosse continuar vivendo. O silêncio que se seguiu não foi frio, foi denso, carregado de tudo o que ainda não podia ser dito. E quando ela se levantou para ir embora, ele segurou sua mão por um instante breve, mas suficiente para mudar tudo, porque naquele toque havia um pedido silencioso para que ela não desistisse dele. A mudança no comportamento do fazendeiro não passou despercebida pela vila. E nos anos 80, em cidade pequena de Minas Gerais, qualquer silêncio diferente virava assunto de mesa de bar e cochicho depois da missa. Comentavam que a professora estava tempo demais na fazenda, que aquilo não era lugar para uma mulher sozinha, muito menos jovem, e que o viúvo fechado não precisava de distrações. As palavras chegaram até ela por meio de olhares atravessados e frases ditas pela metade, e embora doessem, ela continuou firme, porque havia aprendido que certas escolhas exigem coragem silenciosa. Ele, por sua vez, sentiu o peso das opiniões como um ataque direto ao pouco equilíbrio que tinha reconquistado, e numa noite chuvosa descontou a raiva nela, dizendo que talvez fosse melhor ela procurar outro trabalho, outra escola, outra vida. A professora não discutiu,
Apenas ouviu com os olhos cheios e respondeu que ficaria até onde fosse bem-vinda, mas não imploraria por espaço onde o coração dela já tinha entrado sem pedir licença. A chuva apertou, o vento bateu forte no galpão, e ao vê-la caminhar sozinha naquela tempestade, ele sentiu um desespero antigo, daqueles que vêm quando se percebe que o medo está prestes a causar mais uma perda. Correu atrás dela, puxou-a para dentro do galpão, o cheiro de terra molhada misturado ao silêncio pesado, e ali, entre ferramentas, sacas de grãos e o som da chuva no telhado, ele pediu desculpas sem rodeios, dizendo que estava lutando contra o mundo e contra si mesmo. Ela encostou a testa na dele. Não houve beijo, apenas proximidade, respiração compartilhada e um acordo mudo de que aquilo já era grande demais para ser ignorado. Quando a chuva cessou, nada havia sido resolvido, mas tudo tinha mudado, porque o sentimento já não cabia mais apenas nos encontros furtivos e nas leituras baixas. Ele exigia escolhas. Nos dias seguintes àquela noite no galpão, a fazenda pareceu diferente, não pelo que havia mudado fora, mas pelo que agora ocupava o silêncio entre eles. Ele passou a observar a professora de longe, o jeito como falava com as crianças, como corrigia cadernos, sentada na varanda dos funcionários, como ria baixo quando algum aluno errava a leitura e tentava de novo. Havia algo nela que desmontava a rigidez que ele passou anos cultivando, e isso o irritava tanto quanto o atraía. Numa tarde quente, enquanto ela organizava livros antigos doados pela cidade, ele apareceu com um volume gasto nas mãos, um livro de poemas que tinha pertencido à esposa falecida, e sem encará-la direito, disse que ela poderia usar aquele material com os alunos, desde que tivesse cuidado. A professora percebeu que aquilo não era apenas um livro, era um pedaço de um passado que ele raramente deixava à vista, e ao folheá-lo encontrou anotações à margem, versos sublinhados, datas escritas a lápis, sinais de um homem que um dia foi mais leve do que deixava parecer. Em outra tarde, enquanto lia em voz alta para uma criança que ainda tropeçava nas palavras, ele ficou à porta ouvindo escondido, e quando a professora chegou a um poema sobre saudade e permanência, algo dentro dele cedeu sem alarde. À noite, ele a chamou para a casa principal da fazenda, algo que nunca havia feito antes. E ali, à luz fraca de um abajur antigo, pediu que ela lesse aquele mesmo poema para ele. A voz dela preencheu a sala, e enquanto as palavras se espalhavam pelo ar, ele sentiu a presença da esposa como uma lembrança respeitosa, não como um peso, e percebeu que amar outra vez não significava apagar o que foi vivido. Quando a leitura terminou, ele agradeceu, tocou a mão dela por alguns segundos a mais do que o necessário. E naquele gesto simples, ficou claro que a relação já tinha ultrapassado a fronteira do cuidado e entrado num território onde sentimentos não podiam mais ser negados. Mesmo assim, um medo antigo ainda rondava, porque amar significava abrir espaço para perdas, e ele sabia que o passado não ficaria em silêncio por muito tempo. A tranquilidade construída nos pequenos gestos começou a se desfazer quando uma visita inesperada chegou à fazenda numa manhã nublada, trazendo consigo lembranças que ele acreditava estarem enterradas junto com a esposa. Era um parente distante da família dela, alguém que vinha esporadicamente cobrar promessas antigas, olhar terras, reabrir feridas que nunca cicatrizaram de verdade. O fazendeiro recebeu o homem com frieza, postura firme, corpo forte apoiado no batente da varanda, deixando claro que ali nada seria decidido sem sua palavra. Mas por dentro, a presença daquele visitante reacendeu culpas, dúvidas e o medo de ser julgado por seguir em frente. A professora percebeu a mudança no humor dele ainda antes de alguém comentar qualquer coisa e tentou manter distância, respeitando o espaço que ele parecia exigir. Mas numa tarde de chuva pesada, quando os alunos foram dispensados mais cedo,
Ela o encontrou sozinho no galpão, olhando para o nada, enquanto a água batia forte no telhado de zinco. Ele não pediu que ela ficasse, mas também não pediu que fosse embora. E naquele silêncio compartilhado, acabou falando mais do que pretendia, contando sobre a morte da esposa no parto, sobre a sensação de fracasso por não ter conseguido salvar. A professora ouviu sem interromper, e quando ele terminou, colocou a mão sobre o braço dele, firme, sem pena, dizendo que a dor não definia quem ele era agora, e que viver preso à culpa não honrava o amor que ele teve. A proximidade entre eles se tornou impossível de ignorar. O cheiro de terra molhada misturado ao perfume simples dela, o olhar dele preso ao dela por tempo demais, até que o beijo aconteceu de forma intensa e contida ao mesmo tempo, carregado de desejo, respeito e medo. Quando se afastaram, ele deixou claro que aquilo mudava tudo, que a fazenda tinha regras, que os olhos dos outros sempre observavam e que ele não permitiria que ela fosse machucada por comentários ou julgamentos. Mesmo assim, ao vê-la sair do galpão com o coração acelerado, ele entendeu que já não controlava mais o rumo dos próprios sentimentos e que o passado, por mais barulhento que fosse, não conseguiria impedir o que estava nascendo entre eles. Os dias seguintes foram de tensão e descobertas. Augusto não conseguia mais esconder o que sentia, mas ainda lutava contra o medo de se abrir totalmente. A vila continuava de olho, o que aumentava sua cautela, e ele percebeu que amar novamente significava enfrentar não apenas o passado, mas também os olhares curiosos e críticos de todos ao redor. Helena, por sua vez, não recuava. Aprendia cada gesto, cada silêncio dele, entendendo que ali existia mais dor do que raiva, mais saudade do que rancor, e que cada pequena aproximação precisava ser respeitada, mas também vivida. Numa tarde de sol fraco, Augusto convidou Helena para caminhar pelo pomar. As árvores carregavam o perfume das flores recém-abertas, e a brisa suave parecia querer dissolver o peso dos anos. Ele finalmente deixou escapar palavras que não dizia há muito tempo, confessando que a presença dela transformava tudo, que ela fazia com que ele se lembrasse de como era rir, sonhar e desejar novamente. Helena segurou a mão dele, sentiu o calor da sua pele e respondeu que também tinha medo, mas que o amor verdadeiro, aquele que nasce mesmo nos lugares mais improváveis, não podia ser ignorado. Naquele momento, sem precisar de mais nada, eles se permitiram um abraço longo, apertado, carregado de emoção, como se aquele instante fosse capaz de curar todos os dias de silêncio e solidão. As nuvens se dissiparam. O sol iluminou o galpão e a varanda da casa grande, e Augusto percebeu que a vida podia ser reconstruída mesmo depois da dor, que o amor podia renascer nos lugares mais inesperados e que, com Helena ao lado, tudo parecia possível. E agora queremos saber de você. Se estivesse no lugar de Augusto ou de Helena, você teria coragem de se permitir amar novamente depois de tanto sofrimento? Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas histórias, porque cada gesto, cada encontro e cada emoção ainda estão por vir. Ele tinha apenas 32 anos, uma fortuna bilionária herdada do pai e um nome que fazia qualquer pessoa da região baixar a voz ao ser pronunciado. Antes de começar, é importante dizer que esta é uma história completamente fictícia, criada para entretenimento. Se você gosta de histórias intensas, cheias de emoção, romance e reviravoltas, já se inscreva no canal porque isso é muito importante para continuarmos trazendo novas histórias como essa. A fazenda ficava no interior de Minas Gerais, início dos anos 80, um tempo em que tradição, aparência e status falavam mais alto do que sentimentos. Afonso Albuquerque era herdeiro de uma das maiores fortunas do estado, construída com extensas lavouras de café, criação de gado e influência política. O pai de Afonso ainda estava vivo, respeitado e temido, mas já havia passado o comando de tudo para o filho, que administrava a fazenda com mão firme,
e uma postura que misturava juventude e autoridade. Alto, bonito, sempre bem vestido e com um olhar sério, que escondia mais do que mostrava. Afonso era considerado um verdadeiro galã da região, cobiçado pelas famílias mais ricas, visto como o partido perfeito para qualquer moça de boa família. Justamente por isso, seu noivado com Beatriz era tratado como algo natural, quase inevitável. Beatriz vinha de uma família tradicional, elegante, educada para ocupar o lugar de esposa de um grande homem, e o casamento já era comentado como certo, mais por conveniência e expectativa social do que por amor verdadeiro. Na fazenda, a rotina seguia organizada, silenciosa e cheia de regras, até o dia em que Rosa chegou. Rosa era simples, mineira, de fala mansa e olhar firme, com mãos marcadas pelo trabalho e uma dignidade que chamava a atenção sem esforço. Vinda de um vilarejo próximo após a perda da mãe, conseguiu emprego como empregada na casa grande por indicação de Dona Lourdes, a cozinheira antiga da fazenda. Desde o primeiro dia, Rosa se destacou não pela aparência, mas pela postura. Não se curvava além do necessário. Não aceitava humilhações e tratava todos com respeito, inclusive Afonso, a quem via apenas como o patrão. Afonso anotou logo na primeira semana, ainda que tentasse ignorar. Para ele, Rosa deveria ser invisível, apenas parte da engrenagem que fazia a fazenda funcionar. O problema é que ela não era. Sempre que Afonso cruzava com Rosa pelos corredores da casa grande ou pelo quintal ao amanhecer, sentia algo estranho, um incômodo que não combinava com a segurança que ele costumava ter sobre tudo e todos. Rosa, por sua vez, também sentia aquela presença, mas fazia questão de manter distância. Ela sabia muito bem quem ele era, o peso do nome que carregava, o noivado anunciado e o abismo social que existia entre eles. Mesmo assim, algo começava a se mover silenciosamente dentro daquela fazenda, como se o destino estivesse prestes a colocar à prova escolhas feitas por conveniência, promessas antigas e sentimentos que ninguém ali estava preparado para enfrentar. E sem perceber, Afonso e Rosa davam os primeiros passos de uma história que mudaria o rumo de suas vidas para sempre. Afonso não costumava prestar atenção aos detalhes da casa grande, mas naquela manhã algo parecia fora do lugar. O café havia sido servido mais cedo. Os móveis estavam alinhados com um cuidado incomum e o silêncio habitual tinha sido quebrado por passos firmes no corredor. Foi ali que ele encontrou Rosa pela primeira vez de forma direta, ajoelhada ao lado de uma mesa antiga, limpando com delicadeza uma peça que havia pertencido à família havia décadas. Ele parou por alguns segundos, observando sem ser notado, incomodado com o fato de não conseguir simplesmente seguir adiante. Quando pigarreou para anunciar sua presença, Rosa se levantou imediatamente, mantendo a postura ereta e o olhar sereno, sem pressa e sem medo. Afonso deu uma ordem simples, quase automática, sobre a organização da sala, para uma visita importante da família de Beatriz, esperando a resposta submissa que estava acostumado a receber de todos ali. Rosa ouviu atentamente, concordou, mas acrescentou com educação e firmeza que aquela mesa não deveria ser movida porque o assoalho antigo poderia ceder. O comentário, apesar de prático, soou como um desafio para alguém que nunca era questionado. Por um instante, Afonso sentiu o impulso de impor sua autoridade, mas algo o fez recuar. Ele apenas concordou com um aceno breve e se afastou, levando consigo uma sensação estranha de respeito misturado com curiosidade. A partir daquele dia, encontros semelhantes passaram a acontecer com mais frequência. Afonso começou a perceber Rosa nos pequenos detalhes da rotina, no cuidado com que ela organizava a casa, na maneira como conversava com Dona Lourdes e até na forma como mantinha distância, como se soubesse exatamente onde era permitido estar. Beatriz, por outro lado, passou a frequentar mais a fazenda, acompanhada da mãe, supervisionando preparativos do casamento e impondo sua presença com naturalidade. Rosa evitava ficar no mesmo ambiente quando Beatriz estava por perto, consciente do lugar que ocupava, mas não conseguia evitar sentir o peso daquele olhar avaliador sempre que cruzavam. Em uma tarde abafada, Afonso encontrou Rosa no quintal dos fundos,
recolhendo roupas do varal enquanto o vento levantava poeira vermelha do chão. Ele comentou sobre o calor, tentando soar casual, e ela respondeu com simplicidade, falando do tempo seco e das mudanças do clima que aprendeu a observar desde criança. A conversa, curta e aparentemente banal, deixou Afonso inquieto pelo resto do dia. Pela primeira vez, ele se deu conta de que esperava por aqueles poucos minutos, por aquela troca que não exigia máscaras nem títulos. Rosa também sentiu o impacto, mas lutava internamente para manter os limites claros. Ela sabia que aquele homem representava tudo o que não podia querer. Mesmo assim, à medida que os dias passavam, a tensão silenciosa entre eles crescia, alimentada por olhares rápidos, palavras contidas e uma proximidade que começava a desafiar regras não escritas da fazenda. E enquanto Afonso tentava convencer a si mesmo de que aquilo não significava nada, o destino parecia preparar um acontecimento que tornaria impossível continuar fingindo que nada estava acontecendo. O acontecimento que Afonso não esperava veio em forma de ordem, daquelas que não se discutem. O pai anunciou que daria um jantar importante na fazenda, reunindo amigos influentes, políticos da região e, claro, a família de Beatriz, para oficializar datas, acordos e detalhes do casamento. Afonso ouviu tudo em silêncio, concordando por hábito, mas sentindo um peso estranho no peito. A Casa Grande entrou em movimento imediato, empregados apressados, listas, horários e cobranças que recaíam principalmente sobre Rosa, agora responsável direta pela organização da sala principal. Durante toda a preparação, Afonso passou a circular mais do que o normal, observando, corrigindo detalhes que antes ignorava, sempre encontrando uma desculpa para estar por perto. Rosa percebia, mas fingia não notar. No fundo, o nervosismo dela não vinha apenas da importância do jantar, mas da presença constante dele, daquele olhar que parecia buscar algo que ela não sabia como oferecer. Na noite do evento, a fazenda estava iluminada como raramente se via. Beatriz chegou impecável, sorridente, ocupando naturalmente o lugar ao lado de Afonso, apresentando-se como futura dona de tudo aquilo. Rosa manteve-se distante, servindo, organizando, evitando cruzar olhares até que, em um momento de descuido, uma bandeja escorregou de suas mãos e um copo se estilhaçou no chão. O silêncio que se seguiu foi pesado. Beatriz lançou um olhar severo, o pai de Afonso franziu o senho, e alguns convidados cochicharam. Antes que qualquer repreensão fosse feita, Afonso se adiantou, pedindo que todos ignorassem o ocorrido e continuassem a conversa. Ordenou que alguém ajudasse Rosa e seguiu o jantar como se nada tivesse acontecido. O gesto, simples aos olhos de quem assistia, teve um impacto profundo. Rosa sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de surpresa. Afonso, por sua vez, percebeu naquele instante que já não agia apenas por obrigação. Mais tarde, quando os convidados começaram a se dispersar e a casa retomava o silêncio, Afonso encontrou Rosa sozinha na cozinha, tentando conter a emoção que havia segurado a noite inteira. Ele agradeceu pelo trabalho, elogiou a organização e, pela primeira vez, perguntou se ela estava bem. A pergunta, tão comum, soou diferente vinda dele. Rosa respondeu com poucas palavras, mantendo a postura firme, mas o clima entre os dois estava carregado demais para ser ignorado. Do lado de fora, a noite mineira parecia testemunhar algo que começava a sair do controle, enquanto dentro da Casa Grande, sentimentos antes contidos começavam a ganhar espaço, criando um conflito que nenhum deles sabia como enfrentar, especialmente com um casamento anunciado e expectativas tão altas pesando sobre ambos. Depois daquela noite, nada voltou a ser como antes, mesmo que todos fingissem normalidade. Afonso passou a sentir o peso do próprio nome de um jeito diferente, como se cada decisão que tomava agora tivesse consequências que iam além dos negócios e das aparências. Beatriz, atenta a qualquer mudança, percebeu o distanciamento do noivo, os silêncios prolongados, o olhar perdido durante conversas que antes ele conduzia com facilidade. Ela não questionava diretamente, mas deixava claro em comentários sutis e cobranças veladas que esperava dele a postura de um futuro marido à altura de tudo o que estava prestes a herdar. Rosa, por sua vez,
foi tomada por um cuidado ainda maior. Evitava corredores, mudava horários, pedia para Dona Lourdes substituí-la sempre que sabia que Afonso estaria por perto. Não era desprezo, era medo. Medo de sentir demais, de ultrapassar limites invisíveis e de pagar um preço alto por algo que jamais poderia viver em voz alta. Em uma manhã de inspeção pelas lavouras, Afonso se afastou do grupo de administradores e decidiu caminhar sozinho por uma trilha que levava a um antigo galpão. Não esperava encontrar Rosa ali, organizando ferramentas e separando mantimentos para os trabalhadores. O encontro foi inesperado, silencioso, carregado de coisas não ditas. Ele comentou sobre o trabalho, sobre como tudo parecia em ordem, e ela respondeu com educação, mas sem o distanciamento frio de antes. Pela primeira vez, conversaram por mais tempo, falando da fazenda, da vida simples que Rosa teve, das responsabilidades que Afonso assumiu cedo demais. Não havia confissões, apenas uma proximidade crescente, perigosa e ao mesmo tempo confortável. O momento foi interrompido pela chegada de um funcionário, lembrando Afonso de compromissos urgentes. Ao se despedirem, os dois sabiam que aquela conversa havia ultrapassado uma linha invisível. Naquela mesma tarde, o pai de Afonso reforçou a importância do casamento, falando de alianças familiares, futuro e legado, deixando claro que sentimentos eram secundários. Afonso ouviu em silêncio, mas algo dentro dele começava a se rebelar. Rosa, naquela noite, demorou a dormir, revivendo cada palavra trocada, cada olhar, tentando se convencer de que tudo não passava de uma ilusão perigosa. O que nenhum dos dois percebia é que a fazenda inteira já começava a sentir o reflexo daquela tensão, como se algo estivesse prestes a romper, trazendo à tona verdades que não poderiam mais ser escondidas. Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão silenciosa, que parecia se espalhar pela fazenda, como poeira no ar seco. Afonso passou a se envolver ainda mais nos negócios, tentando ocupar a mente e afastar pensamentos que insistiam em voltar sempre para o mesmo lugar. Mas nem o barulho das máquinas, nem as reuniões longas, nem a presença constante do pai conseguiam apagar a imagem de Rosa, sua voz calma, o jeito firme e simples com que ela enfrentava a vida. Beatriz, sentindo-se cada vez mais distante, decidiu confrontá-lo de maneira indireta, falando sobre o futuro, sobre os filhos que imaginava ter, sobre o papel que esperava exercer naquela fazenda. Afonso respondia com evasivas, o que só aumentava o desconforto entre eles. Enquanto isso, Rosa passou a ser alvo de comentários sussurrados entre alguns funcionários, olhares atravessados e insinuações mal disfarçadas. Nada era dito diretamente, mas ela sentia o peso da diferença de classes se tornando mais evidente, como se sua simples presença na casa grande já fosse um erro. Em uma tarde chuvosa, quando a maioria dos trabalhadores havia se recolhido, Afonso encontrou Rosa sozinha na despensa, organizando mantimentos. O silêncio entre os dois era denso demais para ser ignorado. Ele tentou falar de assuntos práticos, mas acabou desviando, perguntando se ela estava bem, se tinha se sentido desconfortável nos últimos dias. Rosa respirou fundo antes de responder, dizendo que sabia cuidar de si, mas que não queria problemas. As palavras foram claras, diretas, e atingiram Afonso de um jeito inesperado. Pela primeira vez, ele se deu conta de que não era o único em conflito. Movido por um impulso que não conseguiu conter, Afonso confessou que também estava lutando contra algo que não entendia completamente. Não falou de amor, não falou de escolhas, apenas admitiu que a presença dela o afetava. O momento foi interrompido pelo som de passos no corredor, fazendo com que Rosa se afastasse rapidamente, recuperando a postura profissional. Naquela noite, Afonso tomou uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Pediu um tempo a Beatriz, alegando precisar organizar questões da fazenda antes de avançar com o casamento. Beatriz aceitou, mas deixou claro que não esperaria indefinidamente. Rosa, sem saber dessa conversa, sentia apenas que algo estava prestes a acontecer, como se o equilíbrio frágil que sustentava aquela rotina estivesse prestes a se romper, abrindo caminho para escolhas que ninguém ali estava realmente preparado para fazer.
A decisão de Afonso começou a ecoar pela fazenda de forma discreta, mas perceptível. O pedido de tempo a Beatriz não demorou a virar assunto entre pessoas próximas, e logo o clima ficou ainda mais carregado. O pai de Afonso, homem experiente e atento a tudo, percebeu que algo estava fora do lugar. Em uma conversa séria no escritório, questionou o filho sobre o adiamento do casamento, lembrando-o das alianças políticas e financeiras envolvidas naquela união. Afonso ouviu em silêncio, respeitoso, mas pela primeira vez não cedeu como antes. Disse apenas que precisava ter certeza do que queria para a própria vida. Essa resposta surpreendeu o pai, que saiu da conversa desconfiado. Rosa, por sua vez, passou a evitar qualquer contato desnecessário com Afonso. Cumpria suas tarefas com ainda mais rigor, mantendo distância, como se tentasse apagar qualquer rastro do que havia acontecido entre eles. Mas essa mudança não passou despercebida. Afonso sentia a ausência dela mais do que a presença silenciosa de antes. A fazenda parecia maior, vazia, mesmo cheia de gente. Beatriz voltou alguns dias depois, decidida a não perder espaço. Passou a circular mais pela casa grande, a opinar sobre tudo, inclusive sobre os funcionários. Em determinado momento, fez um comentário ácido sobre Rosa, insinuando que certas pessoas esqueciam o próprio lugar quando recebiam atenção demais. Afonso interveio, firme, deixando claro que não admitiria desrespeito com ninguém da fazenda. O clima entre eles azedou de vez. Naquela mesma noite, Rosa pensou seriamente em ir embora. Arrumou poucas coisas, sentou-se na cama simples do quarto dos fundos e chorou em silêncio. Não queria ser o motivo de conflitos, nem carregar o peso de sentimentos que não tinha escolhido sentir. Mas antes de tomar qualquer decisão, foi chamada às pressas na casa grande. Afonso a aguardava na varanda, visivelmente abatido. Ele contou sobre a conversa com o pai, sobre Beatriz, sobre a pressão que vinha de todos os lados. Disse que não sabia qual seria o desfecho, mas que não queria vê-la partir daquele jeito, em silêncio. Rosa respondeu com calma, mas com firmeza. Ela não podia viver à sombra das escolhas dele. Se fosse para ficar, teria que ser com respeito e verdade. As palavras ficaram no ar pesadas, enquanto os dois se encaravam, conscientes de que aquela conversa era apenas o começo de algo muito maior. Agora me conta, você acha que Rosa deveria ir embora para se proteger? Ou ficar e enfrentar tudo o que está por vir? E se você quer saber como essa história vai terminar, já se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. A noite caiu pesada sobre a fazenda depois daquela conversa. Rosa voltou para o quarto com o coração apertado, sentindo que, qualquer decisão que tomasse, algo iria se quebrar. Afonso permaneceu na varanda por longos minutos, encarando o escuro do pasto, como se ali estivesse a resposta que ninguém conseguia lhe dar. No dia seguinte, a rotina tentou seguir normalmente, mas nada era igual. Afonso passou a se envolver ainda mais com o trabalho. Saía cedo, voltava tarde, evitando almoços longos na casa grande. Era a forma que encontrou de fugir das cobranças do pai e da presença cada vez mais invasiva de Beatriz. Rosa, por sua vez, foi transferida para ajudar na cozinha principal. Ordem que partiu de Beatriz, disfarçada de necessidade da casa. Na prática, era uma maneira clara de mantê-la sob vigilância. Cada gesto de Rosa era observado, cada palavra medida. Mesmo assim, ela manteve a postura firme, educada, sem dar motivos para falatórios. Em um fim de tarde, Afonso flagrou Beatriz repreendendo Rosa de forma ríspida por algo banal. A forma como Beatriz falava, com desprezo velado, despertou nele algo que já não dava mais para ignorar. Pela primeira vez, Afonso não tentou apaziguar. Chamou Beatriz de lado e deixou claro que aquela postura não combinava com a mulher com quem ele pensava em se casar. Beatriz se sentiu afrontada. Disse que estava sendo humilhada dentro da própria fazenda e insinuou que Afonso estava cego por causa de uma empregada. A discussão terminou mal. Beatriz anunciou que voltaria para a casa dos pais e só retornaria quando tivesse certeza de que ainda existia um noivado. A partida dela caiu como uma bomba na família. O pai de Afonso exigiu explicações, levantou a voz, falou em vergonha, em desonra,
em compromissos quebrados. Afonso ouviu tudo calado, até dizer com firmeza que não podia casar por obrigação. Aquela frase marcou um rompimento silencioso entre pai e filho. Na mesma noite, Afonso procurou Rosa. Não como patrão, nem como herdeiro, mas como homem confuso e cansado de fingir. Disse que estava perdendo coisas importantes por não ter coragem de ser honesto consigo mesmo. Rosa ouviu emocionada, mas também com medo. Ela sabia que aquele sentimento podia custar caro demais. Ainda assim, pela primeira vez, permitiu-se dizer que também sentia algo que tentava esconder até de si mesma. Eles não se tocaram, não se prometeram nada, mas naquele instante, ambos entenderam que já não havia volta. O que estava nascendo ali era forte demais para ser ignorado e perigoso demais para ser vivido sem consequências. Os dias seguintes foram decisivos. A ausência de Beatriz deixou um vazio estranho na casa grande, mas também trouxe um silêncio revelador. Afonso passou a enxergar com mais clareza tudo o que vinha evitando há anos. Conversou longamente com o pai, em uma das conversas mais duras de sua vida. Pela primeira vez, não falou como herdeiro obediente, mas como homem de 32 anos que queria escolher o próprio destino. Disse que respeitava a família, a tradição e o nome que carregava, mas que não aceitaria viver um casamento sem amor apenas para agradar a sociedade. O pai resistiu, se irritou, falou em escândalo, mas no fundo percebeu que o filho não estava mais disposto a recuar. Enquanto isso, Rosa começou a considerar deixar a fazenda. O clima havia mudado, os olhares eram diferentes, os comentários mais sussurrados. Ela não queria ser o motivo de um rompimento familiar, nem carregar o peso de um amor impossível. Preparou suas poucas coisas em silêncio, decidida a partir antes que tudo se tornasse mais doloroso. Foi quando Afonso a procurou, dessa vez sem hesitar. Encontrou Rosa perto do curral no fim de tarde, com o sol se pondo atrás dos morros de Minas. Ele foi direto, sem rodeios, como nunca tinha sido antes. Disse que não queria mais esconder, nem fingir, nem adiar. Que já tinha perdido tempo demais tentando ser quem esperavam que ele fosse. Disse que a amava. Simples assim. Rosa chorou, tomada pelo medo e pela emoção, dizendo que aquele amor parecia grande demais para caber na realidade deles. Mas Afonso segurou suas mãos e afirmou que estava disposto a enfrentar tudo, comentários, julgamentos, até a própria família, desde que não precisasse abrir mão dela. A decisão mudou tudo. Beatriz não voltou. O noivado foi oficialmente rompido, causando burburinho na cidade, comentários na missa, cochichos na venda. Mas, com o tempo, a verdade foi se impondo. Afonso assumiu Rosa não como escândalo, mas como escolha. Aos poucos, até o pai, vendo a firmeza do filho e a dignidade de Rosa, cedeu. Não foi fácil, nem rápido, mas foi sincero. Meses depois, a fazenda respirava novos ares. Rosa já não era apenas a empregada. Estudava, participava das decisões, caminhava ao lado de Afonso como companheira. O amor deles, que nasceu em meio a conflitos, resistiu às pressões e se fortaleceu. E ali, naquela mesma terra marcada por tradição e silêncio, Afonso e Rosa provaram que o amor verdadeiro não escolhe classe, sobrenome ou posição. Escolhe coragem. E agora eu quero saber de você, que acompanhou essa história até o fim. Você acha que Afonso fez certo em enfrentar tudo por amor? Rosa deveria ter ido embora? Ou lutar como ela lutou foi a melhor escolha? Se você gostou dessa história, se inscreva no canal porque tem muitas outras histórias intensas, cheias de amor, conflitos e finais felizes vindo por aí.